Olá, gente, tudo bom? Vou entrar num tema que eu li. Aliás, nem li, né? Eu vi um vídeo. Mas eu achei o tema meio polêmico, a maneira como ele colocou. E eu resolvi falar. Sociedade ginocentrista. Vamos ver o que é isso? Gente, eu adoro temas assim, essas coisas assim, eu adoro. Vamos lá, eu fui no dicionário. Aurélio, pai dos burros. Ginocentrismo. Tô lendo, tá? Centrado ou preocupado exclusivamente com as mulheres, tendo um ponto de vista feminino ou especificamente feminista. Não contente, busquei o que é ginocentrismo para a sociologia. Aí a sociologia, a ciência, né, da sociologia, ela fala assim, que é um complexo cultural abrangente voltado para priorizar as mulheres e seus interesses. Uma referência a atos ou eventos ginocêntricos individuais. Por exemplo, Dia das Mães. Na biologia, eu não me contentei, eu fui buscando na ciência biológica, né, na questão biológica. A teoria biológica de que os humanos priorizam a capacidade reprodutiva feminina. Fui mais longe, para a psicologia, um foco exclusivo nas experiências psicológicas, emoções e comportamento das mulheres. E a definição? O que é ginocentrismo? Ginocentrismo é um foco dominante ou exclusivo das mulheres na teoria ou na prática, ou para defender isso. Qualquer coisa que pode ser considerada ginocêntrica quando se trata exclusivamente de um ponto de vista feminino ou feminista. E aí nós vamos para a história. Eu gosto muito de buscar, né? E eu busquei. Nós vamos para a história, né? Vamos buscar na história. Esse termo, ginocentrismo na história, ele está em uso desde 1897. Bem velhinho. Quando apareceu no The Open Court, afirmando que os europeus continentais veem os americanos mais sofrendo de ginocentrismo do que de antropocentrismo. Em 1914, o autor George Birman afirmou que a vida social americana me parece ginocêntrica. Então, ele considerou que ela era ginocêntrica. É organizada com o objetivo de conveniência e prazer das mulheres. Os homens entram onde e como podem. Começando com o feminismo, né, da segunda onda, década de 70, o termo ginocentrismo tem sido usado para descrever o feminismo das diferenças, que exibia uma mudança no sentido de compreender e aceitar as diferenças de gênero em contraste com o feminismo de igualdade. Segundo o filósofo da Universidade de Massachusetts, Krista Odap, acho que é assim que fala, nos movimentos masculinos modernos, o ginocentrismo é descrito como uma continuação das convenções de amor cortês,
da época medieval, em que as mulheres eram avaliadas como uma classe quase aristocrática e os homens eram vistos como uma classe de serviço inferior. Esse ponto de vista antifeminista descreve o feminismo como a perpetuação de convenções medievais opressivas, como cavalheirismo, devocional e os relacionamentos romantizados, e não como um movimento em direção à liberdade. Os professores de estudos religiosos Paul Nathanson e Catherine Young afirmam que os apelos feministas por igualdade ou equidade são um subterfúgio para o ginocentrismo. E aí, vamos entender essa história? Olha bem, a história, ela veio... É um conflito de muitos anos, né? Vocês viram a data que eu falei, 1897, muitos anos. Vamos pensar nisso? A gente pensa assim, olha como é que as coisas vão se deturpando e vão tomando dimensões distintas, né? Vocês viram que eu vim trazendo desde o Aurélio, né? E você viu que em todos eles, até na hora que eu estava lendo, não sei se vocês perceberam, que eu fui dando entonação assim, que falava do feminismo e falava do feminino. Por que será que em todas as linhas, biológica, a psicológica, a sociológica, o dicionário, por que todos eles fizeram menção para o feminino e para o feminismo? Tem porquê. Porque o ginocentrismo quer dizer o quê? Que a mulher era o centro, não é isso? Só que a mulher era o centro daquela situação, daquela luta. E aí, para o feminino, era uma busca, né, para a igualdade com o homem, porque não existia. Já as feministas radicais, que eu tenho vídeos sobre isso também, que eu explico, né? Não vou voltar aqui. Aí já encara diferente, ela já coloca o homem inferior a ela. Percebeu a diferença? Então, assim, até nessa questão, quando se refere a essa sociedade ginocêntrica, tem diferença. Por quê? Porque a sociedade ginocêntrica que grupos machistas, né, grupos de homens, né, falam e condenam e lutam contra, é o ginocentrismo que está relacionado com a luta do feminismo radical, né? Agora, quando vem para o lado do feminismo marxista, sociológico, que é o da igualdade, não é isso. Ela não está querendo colocar que o homem é inferior, até porque ele não é, né? Nós somos todos iguais e somos mesmos, porque há lugar para todo mundo, desde que todo mundo respeite. Eu canso de falar isso. O meu direito vai até o momento que eu chego e me esbarro no início do seu. Aí termina o meu. Né? É como se cada um tivesse o seu quadrado. E a gente tem que respeitar esse nosso quadrado. Né? A gente não pode avançar para o quadrado do outro. Porque se eu avanço para o quadrado do outro, eu estou avançando um espaço que não me pertence. Estou tirando dele uma coisa que é dele. Se eu estou tirando dele, então a lei vem e fala, se coloca no seu lugar, amiguinha, volta para o seu quadrado. É isso que a lei faz. Agora, se eu não faço infração nenhuma, eu não vou ser julgada pela lei. Lei nenhuma. Seja ela específica ou geral. Vai fazer diferença. Né? Agora, que tem que ter limites, tem que ter regras, tem. E quem que põe esses limites, as regras? Legislação.
ok? Mas aí vamos voltar aqui para o tema, aqui, que é o mais importante. Então, assim, o que eu quero que entendam é que o ginocentrismo coloca a mulher, né, no centro da situação. Ele quis dizer naquela época que a mulher, ela tinha essa busca, né, da igualdade, ela tinha essa busca, por isso que teve aquelas lutas, né, do feminismo. Só que, como tudo nesse mundo, como teve as lutas do antropocentrismo também, como tudo nessa vida, há grupos dentro do próprio grupo, né, daquele gênero, que deturpam. Como hoje existem grupos que deturpam tudo, né? Sai deturpando, sai achando que sabe, que entende. E aí sai falando besteira. E encontra sempre gente para poder seguir. Então, o que a gente tem que pensar é o quê? A gente tem que pensar aquilo que é certo. Então, vamos pensar o que é certo. Que era o feminismo que buscava mesmo da época de Marx, da sociologia? O feminismo da igualdade. Era a mulher queria ser reconhecida na sociedade, no meio de trabalho, assim como o homem era. Só isso. Agora, as deturpações, caramba, os radicalismos, né? Os extremistas, a gente não pode levar em consideração, né? A gente tem que pensar assim, poxa, é gente que não consegue nem entender o que é uma luta, né? De classe conjunta, né? Porque aí já quer impor. Eu acho que eu não tenho que impor a minha opinião, eu não tenho que impor a minha crença, eu não tenho que impor meus princípios nem meus valores a ninguém. Cada um tem o seu e acho que tem que ser respeitado. É a base, respeito, é a base de tudo, né? E aí eu vou mais longe, eu vou na etimologia. A etimologia desse termo, ele é grego. Não vou pronunciar, porque eu não vou nem sei como é que pronuncia esse troço. Tem nem noção, né? Mas assim, ele vem traduzindo como uma mulher. Ele traduz como mulher, mas também como esposa. A tradução do ginocentrismo é tanto para mulher como para esposa. Olha só. E essa palavra grega, eu vou ler aqui, ela vem como, ela pode ser traduzida como um ponto agudo, picada de abelha e vespas, ponto de uma lança e ponto estacionário de um par de bússolas, com o centro de significado de um círculo relacionado a este último, da bússola. O significado do centro, ponto médio de um círculo, é preservado na palavra latina centrum, uma palavra emprestada do grego antigo. O centro de palavras em inglês é derivado do centro latino. A palavra, aí como é que deu origem, a palavra da origem ali, cavity, sei lá, é derivado de cavity, sei lá, verbo, o que significa que a picada de abelha para picar, para incitar e a estimular. Tá vendo que ela vem de uma... A origem, né? A etimologia da palavra não tem... Se a gente pensar, não tem nada a ver, né? É só centro. Ao tentar explicar etimologicamente o termo ginocentrismo, é importante considerar o grego antigo como ponto central do meio da significação, e não a palavra grega antiga mais óbvia, o espelhamento do centrismo, né? E aí tudo tem crítica, né? A gente não pode ser 880. A gente tem que criar a gente tem que tomar conhecimento e a gente cria pra gente a nossa própria aprendizagem, né? E aí nós vamos agora para uma criticazinha de leve. Mas não sou eu que vou fazer, não. Natson e Jung afirmam que, ideologicamente, o foco primordial do ginocentrismo é priorizar as mulheres hierarquicamente e, como resultado,
pode ser interpretado como misandria, ódio e preconceito em relações aos homens. Os apelos feministas por igualdade ou mesmo equidade são frequentemente, segundo eles, um subterfúgio para o ginocentrismo. Eles definem o ginocentrismo como uma visão de mundo baseada na crença implícita ou explícita de que o mundo gira em torno das mulheres, um tema cultural que elas alegam ter se tornado de rigor, sei lá como é que fala isso, nos bastidores de tribunais e burocracias do governo, resultando em discriminação sistêmica contra os homens. Afirmam ainda que o ginocentrismo é uma forma de essencialismo, diferente da bolsa de estudos ou atividades políticas em nome das mulheres, na medida em que se concentra nas virtudes inatas das mulheres e nos vícios inatos dos homens. Vou dar uma paradinha aqui para a gente poder falar disso. Aí você fala comigo assim, mas Raquel, olha só, a mulher é o centro, né? Eu costumo brincar que todos nós temos dois lados, não temos? Não existe ninguém que é 100% mal, nem ninguém que é 100% bom. A gente oscila entre o bem e o mal, né? Então, há aqueles que deixam fortalecer o lado do mal e há aqueles que fortalecem o lado do bem. Se nós somos assim, se nós, seres humanos, nós temos essa dualidade dentro da gente, imagina uma sociedade. E nessa sociedade, vocês têm que pensar o seguinte: há as mulheres do bem, que querem a igualdade, que sabem se relacionar com os homens, sabem respeitar os homens, sabem se respeitar mutuamente, vivendo de boa. São as mulheres feministas, mas são as feministas da igualdade. São as feministas marxistas, lá do tempo de Marx, do tempo da sociologia, né? Que é encarada na sociologia. Agora, há aquelas que deixaram o lado mal prevalecer, que são as feministas radicais. Mas daí não justifica as pessoas generalizarem. Achar, tipo assim, eu vou taxar, né? Todas são iguais. Então, assim, igual esses grupos, né? Que eu já falei de homens que existem nas redes sociais, que ficam falando e generalizando que não pode casar. Não pode casar, não é com todas, não pode casar com as pistoleiras que vão aprontar para cima deles, né? Mas pode casar? Claro, tem muita mulher boa. Como também poderia falar assim, Raquel, mas os homens também não prestam. Também tem mulher que fala isso, homem também não presta. E tem muitos que não prestam mesmo, mas tem muito homem bom. Tem muito homem que, olha, que é 100%. Que eu tiro o chapéu. Eu tenho muitos amigos que, olha, tiro o chapéu para eles. E aí, só porque são homens, então eu não vou gostar deles, eu não vou achar que... Não, absolutamente. Gente, o que a gente tem que entender... Eu já vi muito homem falar comigo assim, Raquel, a mulher gosta de homem cafajeste, homem que não presta. Elas gostam daquele que não presta. E depois, não, que elas tomam a panha deles lá, que elas levam a bordoada na cara daqueles que não prestam, aí elas vêm tanto querer encostar na gente, né, porque a gente é bobo, e tirar vantagem da gente, vem descontar na gente.
Homem também. Mas você tá ficando doida, Raquel? Não, tô não. Homem também. Por que não? Homem pega aquelas pistoleiras que apronta, faz 1000 pra cima deles, fazem eles de gato e sapato, né? Com maestria. Aí é aquelas que arranca tudo deles mesmo, que abusa, né? Igual muitas que a gente já viu por aí que apronta, que arma pra cima do cara pra poder dar o bote nele. Aí eles tomam com essas, que são as gostosonas, né? As popozudas, né? Ó, o violãozinho, lindas, carão, bocão, né? Biquinho. E aí depois que eles tomam com elas, aí eles vêm atrás daquela que é boa, né? Que é mais caseira, mais quietinha. Poder. E aí ele vem descontar. Porque aí ele quer tratar mal essa outra, porque aí ele quer ir às forras, né? Do que ele sofreu na mão da outra lá, ele quer fazer de que sofrer. Gente, a gente tem que parar com isso. A gente tem que entender que o errado na sociedade não é o relacionamento entre duas pessoas. Não é a instituição do casamento. Não é o fato de ter filhos. O erro tá nas nossas escolhas, em quem a gente escolhe para estar ao nosso lado, em quem a gente escolhe para casar com a gente ou para viver com a gente, em quem a gente escolhe para ter um filho com aquela pessoa. Aí que está o erro. Está nas nossas escolhas. Não está na instituição, na relação em si. Na nossa escolha. Então, a gente tem que aprender a escolher melhor, a analisar melhor. Eu ensino como é que a gente tem que olhar. Aí você fala assim, você sabe tudo, né? Não sei tudo, não. Mas foi de tanto tomar que eu aprendi. Então, hoje, eu sigo aquela cartilha que eu falo em vídeo para trás aí. Então, assim, a gente tem que analisar, a gente tem que parar de ter o desespero para poder ter alguém do nosso lado, para que a gente consiga realmente enxergar quem está vindo. Eu já falei, primeiro a gente se relaciona com a razão, depois a emoção. Se inverter, dá tudo errado. Né? Então, vamos aprender. E aprender também a não generalizar. A não achar que todo mundo é igual. A achar que a experiência que um teve, eu vou ter também. Não. Eu tenho muita amiga que é separada como eu. E tenho muita amiga que é casada ainda até hoje. Que as experiências da casada são iguais às minhas. E ela tá casada e eu não. Quer dizer, ela suporta aquilo e eu não suportei. E conheço, tem muita amiga separada que os motivos foram completamente distintos, diferentes dos meus. E aí? Então aí eu vou ter que ter raiva do ser tudo igual? Não é igual. E aí a visão daquela, que os motivos são diferentes dos meus, a visão dela de um relacionamento a dois é a mesma visão minha? Claro que não. A maneira que ela vai agir para os próximos relacionamentos é a mesma maneira que eu? Lógico que não. A gente é fruto das nossas experiências. Então a gente tem que aprender errando mesmo. Errou? Beleza. Anota o erro para não cometer ele de novo e vida segue. Né? Mas vamos parar de generalizar, né? De querer colocar que todas as mulheres pensam assim, que toda mulher é feminista, extremista, que toda mulher se acha melhor, superior a homem. Não, já cansei de falar isso. Eu acho que numa relação tem lugar para todo mundo. Tem lugar para o homem, tem lugar para a mulher. Eu, pelo menos, penso assim, eu acho que tem coisas dentro da família, que é tarefa do homem.
Assim como tem coisas dentro da família, que é tarefa da mulher, assim como tem coisas dentro da família, que é tarefa dos dois. Aí você fala comigo assim, o que é tarefa dos dois, Raquel? Por exemplo, prover a família, são os dois. Hoje em dia não tem essa que o homem tem que prover sozinho. Não, os dois têm que prover a família. Educar os filhos, zelar pelos filhos, os dois. Zelar pela família, os dois. Cuidar um do outro, os dois. Então, há coisas que são os dois. Não existe mais, eu acho que hoje em dia não existe essa historinha de que ninguém é melhor que ninguém. Assim como a mulher não é superior ao homem, o homem também não é superior à mulher. Cada um é top na sua excelência. Não me julgo inferior a ninguém. E não acho que ninguém é superior a mim. E também isso, eu acho que todos devem pensar assim. Cada um é top na sua excelência. Se todo mundo enxergar assim, olha, tudo vai dar certo. Tá ok? Pra você, beijo! Eu tava com saudade disso. Tchau!